Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. A gente sabe que as palavras mudam com o tempo, né? Elas, evoluem, talvez seja a melhor maneira de dizer isso. Algumas até deixam de ser usadas. Por exemplo, a palavra concupiscência, que aparece bastante na Bíblia, ninguém usa hoje em dia. A maioria das pessoas não sabe nem o que significa, incluindo os crentes. Outra palavra que aparece na Bíblia, ilhargas, eu mesmo só vim a descobrir o sentido dela muito recentemente, quando me deparei com o texto e tive que procurar num dicionário, né? Enfim, a língua ela é dinâmica, ela anda para frente e algumas palavras ficam para trás. Outras mudam um pouquinho o sentido, né? Ficar até, 20 ou 25 anos atrás significava uma coisa. Hoje, se você usa essa palavra, todo mundo está achando que você está envolvido ou se envolveu com alguém sem compromisso. Envolver-se com alguém sem compromisso é uma coisa meio estranha, assim como o uso da palavra ficar nesse sentido. É ou não é? Pois bem, que tal a palavra puritano? Quando você a escuta, o que é que lhe vem à mente? Qual é a imagem associada a esse termo? Você sabia que essa palavra, esse termo, já designou gente muito importante na história da igreja evangélica? Os puritanos representaram um papel muito severo, né, do ponto de vista positivo, na implantação da igreja reformada. Você talvez se lembre um pouquinho das aulas de história, os puritanos, a Revolução Puritana lá na Inglaterra, né? Lembra disso? Pois bem, a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, mas resgatando uma ideia que tem surgido nos últimos anos, que é talvez um ressurgimento do movimento puritano, conhecido como os neopuritanos. Inclusive aqui no Brasil, esse movimento é muito forte no Nordeste, em algumas igrejas, é claro. Porém, o que o debate pretende fazer, além de elucidar o que foi o movimento puritano, quem foram os puritanos, o papel deles, se foi positivo ou negativo, é perguntar o seguinte: do ponto de vista da língua do século XXI, aqui no Brasil, chamar alguém de puritano é elogiar ou, na verdade, fazer uma crítica bastante cínica, né? Ou colar na pessoa a ideia de alguém retrógrado, antiquado, legalista, enfim. O que é que a palavra puritano hoje comunica? Está no ar, ou vejam só. Olá, eu quero agradecer o carinho da sua audiência e a permissão que você nos dá para entrar aí na sua casa, né, e participar com você de uma conversa, de um debate a respeito de um tema como aquele que nós vamos explorar hoje. Isso é feito em nome da Academia Teológica da Graça de Deus à Grade, que é a nossa patrocinadora e que tem presentes para você, e você vai concorrer a esse presente desde que você vote na enquete. Não se importe com a aparência do site, os textos estão saindo com problemas de acentuação. Nós temos algumas dificuldades aí, estamos migrando para um outro provedor e também estamos mudando o nosso site, mas isso está dando trabalho, né? Nós temos uma equipe de uns 487 técnicos trabalhando nisso, mas eles não estão dando conta. Enfim, Bom, vamos lá. Conosco hoje, para tratar do assunto dos puritanos, recebemos mais uma vez o ministro reverendo Sérgio Lima, que pastoreia a Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Santo Amaro, além de ser professor no seminário da sua denominação. Paz e graça, reverendo Lima, tudo bem? Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Seja muito bem-vindo. A igreja que o irmão pastoreia fica em que endereço? Fica na rua Promotor Gabriel Netuzzi Pérez, no centro do bairro Santo Amaro, próximo do Largo 13. Todos são convidados a nos conhecer. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado. Também recebemos de volta o reverendo Francisco Leite, que é ministro da Igreja Presbiteriana Unida e pastoreia lá em Jundiaí. Ele que é mestre em Ciências da Religião, graduado em Letras, inclusive em grego, e doutorando em Filologia e Língua Portuguesa.
Paz e graça, reverendo Francisco, tudo bem? Paz e graça, Cocarelli. Uma satisfação muito grande estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. A igreja que o irmão pastoreia fica onde? A igreja que eu pastoreio fica em Jundiaí, na rua Porto Velho, número 113, no bairro da Gapeama. Muito obrigado. A gente vai ver a matéria que apresenta o tema e voltaremos com a opinião dos convidados aqui no Vejam Só. Eu estava aqui pensando com os meus botões e com certeza você aí de casa já deve ter conhecido alguma pessoa que você pode chamar de puritana. Pode ser na sua igreja, ou na sua família, ou lá no seu trabalho, ou alguém que você conheceu. Com certeza você já chamou alguém de puritano. E pensando nisso, surge então uma pergunta. Será que chamar alguém de puritano, isso hoje em dia, seria uma ofensa? Ou, de repente, um grande elogio? Claro que para começarmos a falar sobre o assunto, precisamos conhecer um pouco sobre a origem do termo, sua época, objetivos, problemas, avanços e então definirmos também a sua conotação atual. Prepare-se, pois iremos fazer uma grande viagem no tempo. Vamos voltar para a Inglaterra do final do século XVI. Isso por volta do ano 1558, momento que surge esse movimento. O puritanismo teve um crescimento incrível nessa época. Foi uma forte influência no estilo de vida e no pensamento teológico. Fidelidade às escrituras sagradas, busca pela santidade pessoal, busca pela glória de Deus e uma vida de grande pureza. Por isso, eles receberam esse apelido pejorativo dos seus inimigos, já que eles buscavam uma pureza na igreja, pureza na família e uma pureza do Estado. Aqui entra um outro aspecto muito importante do movimento puritano. Como acabamos de analisar, ele foi um movimento religioso muito importante e influente. E por conta dessa influência sobre as pessoas, uma outra faceta foi despertada. O movimento puritano também teve muita importância política e cultural nos seus dias. Nesse aspecto, o cultural, temos que ter cuidado, pois não podemos passar para nenhum outro momento. Por exemplo, somos brasileiros, vivemos 500 anos depois desse período. Nesse aspecto, não podemos ser influenciados por eles. Agora, olhando somente pela questão espiritual, para a busca desse ideal de pureza, será que podemos sim nortear a nossa vida cristã atualmente? Buscar a santidade em todas as áreas da nossa vida, viver corretamente, guiado pela palavra de Deus, de compromisso com os mandamentos do Senhor. Isso pode ser uma característica atual do cristão? Ao que tudo indica, assim como os puritanos verdadeiros foram chamados pejorativamente, nos nossos dias isso também acontece. Parece que ao indicar uma pessoa como puritana, estamos colocando uma marca negativa, querendo dizer que ela é uma santinha, que faz tudo certinho. Será então que o uso do termo é um elogio? Ou na verdade estamos querendo apenas ofender, rotular alguém? Será que para justificar o nosso erro, preferimos ofender aquela pessoa que tenta fazer tudo corretamente? Ou, na verdade, estamos usando o termo para identificar uma pessoa que busca crescimento, que busca proximidade com Deus? Será que você aí em casa que nos assiste gostaria de ser conhecido ou chamado de puritano? Seria isso uma ofensa ou um elogio? Fique ligado, o nosso debate está apenas começando e você não pode perder. Um abraço e até a próxima! Valeu, Zeca, e essa tomada é muito legal, né? Muito significativa, colocando a palavra de Deus em primeiro plano. Ela é a base da nossa reflexão, né? E hoje você vai aprender um pouquinho de história, vai aprender um pouquinho do desenvolvimento do pensamento teológico das igrejas não católicas, né? Cristãs não católicas, e como que isso se dá nos dias de hoje.
Vai ser um debate bastante interessante para enriquecer o nosso horizonte acerca do povo de Deus e de como esse povo se articula em relação à cultura do mundo no qual ela vive, né? Ou no qual esse povo vive. O reverendo Sérgio Lima, ele é professor no Seminário José Manuel da Conceição e é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Santo Amaro, no centro na Zona Sul de São Paulo. Reverendo, sua primeira fala, como é que o senhor responde à pergunta? O senhor gosta de ser chamado de puritano? Isso é elogio ou é crítica? Heber, eu sei que o termo puritano, desde a primeira vez que ele foi falado, quem o fez pejorativamente. Mas eu gostaria de ser chamado de puritano. Eu penso que aquele que o faz pode fazer com a intenção de denegrir. Mas pela riqueza do termo, eu gostaria de ser mais chamado de puritano do que de muitos outros adjetivos atualmente usados no meio da teologia, inclusive. E por quê? Por conta da raiz, a raiz do termo, a beleza do termo, a forma como o apóstolo Paulo tratou a pureza quando escreveu aos Coríntios, a forma como ele disse que o ministro presbiteriano, uma das características o ministro do Senhor, o ministro da palavra, ele precisaria primar por esse conceito, entre outras coisas, a da pureza. Quando ele fala a Timóteo, nas 2 cartas, mantém-te puro. E quando o puritanismo nasceu como nome, como formulação, né, ele queria fazer o bem à igreja da Inglaterra, a igreja de Henrique VIII. Mas o pejorativismo veio muito forte e obviamente, as pessoas que foram chamadas de puritanas, na verdade, foram chamadas de pessoas que não conseguiriam fazer a reforma, não conseguiriam. Então, ficou uma coisa muito hipotética. Mas eu, pela beleza do termo, pela profundidade bíblica do termo, pelo que o puritanismo fez na história, pelo que ele ainda faz, sem ir para o excesso do puritanismo, né? Mas o conceito do puro é muito forte. Eu gostaria de estar relacionado mais ao puritanismo do que a outros movimentos. Muito obrigado, reverendo. Hoje nós temos 2 ministros presbiterianos, um da Igreja Presbiteriana do Brasil, o outro da Presbiteriana Unida, que é um movimento que saiu da Igreja Presbiteriana do Brasil também, né? Assim como a minha, que é a IPI. Reverendo Francisco Leite, ele é pós-graduado, mestre em Ciências da Religião, graduado em Letras e doutorando em Filologia e Língua Portuguesa pela USP, além de ser ministro da Igreja Presbiteriana Unida lá em Jundiaí, né? E, pelo que eu estou vendo aqui, se formou em Teologia pela Universidade Mackenzie, é isso? Exatamente. Então conhece bem o movimento puritano. Fui diretamente influenciado. E como é que o senhor responde à pergunta, reverendo? Hoje em dia, ser chamado de puritano é uma ofensa ou um elogio? Eu diria que é uma ofensa. Ainda que haja quem defenda a beleza do termo puritano, e de fato há, quem assim chama uma pessoa tem a óbvia intenção de ofender. Seria a mesma coisa que chamar uma pessoa de crentão ou crentão, né? Ou seja, seu crente fanático, seu crente, né, que não sabe distinguir as coisas. Bem, e por que eu diria que é ofensivo? E há certa razão há como justificar essa ofensa. O puritanismo, desde sua origem, ele esteve relacionado com um movimento retrógrado, com um movimento reacionário, com um movimento conservador. E eu explico isso da seguinte forma. Retrógrado porque na Reforma Protestante, uma das grandes críticas de Lutero foi contra a pregação sobre o inferno exagerada dos ministros da Igreja Católica que visavam, através dessa pregação, amedrontar as pessoas e recolher ali dinheiro para construir a então Basílica de São Pedro, que estava em construção. Os puritanos retomam com muita ênfase a pregação do inferno, a ênfase sobre o medo. É um movimento reacionário porque, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, todas as vezes que se meteram a trabalhar com política,
estiveram relacionados com movimentos como a escravidão, são culpados de terem condenado à morte o rei Carlos I, e fizeram isso através de um conjunto de juízes que não eram eleitos segundo a Constituição inglesa. E também são conservadores porque, no sentido de moralistas, existiram leis nos Estados Unidos, implantadas pelos puritanos, que não sabiam diferenciar a moral da legalidade. Por exemplo, falar palavrão. Quem acha correto? Qual é o cristão que acha bonito, que acha correto falar palavrão? Nenhum. Mas a Constituição americana, então, influenciada pelos puritanos, colocou como crime, né, a vestimenta das mulheres. É óbvio que é admirável que uma mulher se vista bem, se vista apropriadamente, mas a vestimenta das mulheres, então, foi considerada, quando elas não se vestiam adequadamente, um crime. E uma série de outras coisas que influenciou diretamente o evangelho que foi pregado, né, a religião protestante, que foi pregada e que é predominante no Brasil. Nós somos muito influenciados por esse movimento e, assim, né, acho que poderei explanar melhor ao longo do programa, né? Mas se eu entendi bem, reverendo, o senhor, diferente do reverendo Lima, não gostaria de ser identificado como puritano? De modo algum. Prefiro muito mais ser um reformado. Tem diferença? Diferença muito grande, já que o termo puritano pretende que a reforma, ela manteve elementos do papismo. Eles falavam desse modo. O que é o papismo? Os puritanos acreditavam que as roupas litúrgicas, né, que os padres usam até hoje, que os ministros da igreja anglicana usam, a beca que o pastor luterano usa, ou a mesma toga que os pastores reformados usam, isso era elemento de papismo. A cruz na igreja, isso é um elemento do papismo. E é curioso que a cruz, ela é o elemento que une toda a cristandade. Mesmo as igrejas que não são católicas romanas, como a igreja copta do Egito, a igreja síria, a igreja armênia, todas elas usam cruz. Mas os puritanos disseram que a cruz, né, ela era um elemento católico. E eles quiseram então purificar o protestantismo de todos esses elementos. E fizeram isso de um modo muito radical. Apesar de terem recebido essa influência de Calvino e de Zwinglio, foram muito mais radicais e muito além dos dois. Por quê? Nas igrejas reformadas, apesar de haver uma crítica ao calendário litúrgico, ainda assim, os cultos de Páscoa, o culto de Natal, o culto de outras festas importantes, talvez Pentecostes, ele era mantido. Agora, os puritanos rejeitavam todas essas festas e, inclusive, o Natal. Era proibido comemorar o Natal por lei nos Estados Unidos, em algumas colônias puritanas. Uau! Hoje a gente vai discutir. Eu tenho certeza que o Lima discorda de várias coisas e a gente vai poder, então, ouvir as duas partes. E você em casa, além de aprender sobre o movimento puritano, que explica muitas coisas do jeitão crente de ser aqui no Brasil, eu sempre falo, de vez em quando, de vez em quando eu falo aqui no programa, assim como falo na minha igreja, que a gente assiste a filmes americanos e fica espantado com as diferenças dos crentes de lá com os crentes de cá, né? Por exemplo, eu lembro de um episódio dos Waltons, né? Você chegou a ver os Waltons? Você não, né? Não, de não. Então, mas assim, é uma série muito legal, muito bem feita, muito bacana, que passava nos anos 70 e 80 aqui no Brasil. Os Waltons eram uma família batista, né? E eu me lembro de um episódio em que chega um pastor novo, né, na comunidade batista lá da montanha Walton, e ele promove um baile no salão da igreja. E tudo bem, todo mundo participa. E lá na escola dominical que eu frequentava, todo mundo foi perguntar para o pastor, mas como assim? Os batistas podem fazer baile, né? Baile não é pecado e não sei o que e tal. Então, o fato do crente brasileiro não participar de baile, não fumar, hoje em dia ninguém fuma mais por causa dos malefícios do fumo, mas no passado havia igrejas americanas que tinham intervalo para fumar, né? Igrejas protestantes. Aqui no Brasil nunca isso aconteceu, né? Então, essas diferenças assim muito agudas de comportamento que nós temos aqui no país são influência
do movimento puritano, que foi quem mais mobilizou os missionários para virem para cá. Mas isso tudo a gente vai ver com calma. Você de casa agora vai responder a seguinte pergunta. Cadê a pergunta, hein? Tá lá no... A pergunta para você está no vejamsó.com.br. Eu estou procurando aqui. Ah, achei. Lá você vai encontrar a seguinte questão. Vamos lá. Ser chamado de puritano hoje é uma ofensa? Primeira resposta, sim, pois quem chama fala com ironia. Segunda resposta, não, ser chamado de puritano é um elogio. E a terceira é não sei. Votou na enquete, você se habilita para o presente da Agrade, sobre o qual eu falo depois, tá bom? Muito bem, estamos aqui no programa Vejam Só, hoje recebendo o reverendo Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o reverendo Francisco Leite, da Igreja Presbiteriana Unida, discutindo o movimento puritano e a influência desse movimento e a sua manifestação nos dias de hoje. Reverendo Sérgio, o reverendo Francisco, ele não vê com tanto entusiasmo a questão do puritanismo. Por que o senhor é um entusiasta do movimento puritano? Certo. Eu sou entusiasta do movimento puritano, não só do movimento puritano, mas de alguns outros movimentos também, para ser mais claro, com movimentos reformacionistas, com movimentos de retorno às Escrituras, para que as Escrituras possam ser compreendidas de uma maneira mais próxima de como ela foi escrita. A Escritura foi escrita para um povo. Antes da Bíblia ser escrita, ela foi vivida. Pessoas viveram aquele movimento, viveram aquele tempo. Então, eu sou um entusiasta do conceito de puritanismo, de pureza, porque, entre outras coisas, o movimento puritanista, ele não nasceu por acaso, ele nasceu por conta de um problema. Ele nasceu para corrigir ou para, de alguma maneira, um grupo de pessoas quis reformar o andamento da igreja anglicana na época. Então, e que ferramenta que eles usam? Eles usam as Escrituras. Uhum. Eles tentam, com as Escrituras, formular maneiras para que haja pureza na vida das pessoas, integridade na igreja enquanto instituição, nos seus cultos, na sua prática, pureza na sociedade. É um movimento muito influente, ele influencia a Inglaterra de tal maneira e os Estados Unidos de tal maneira que estão entre os movimentos de maior influência da história. Então, eu respeito a opinião do reverendo Francisco, mas não posso concordar que se o movimento puritano foi um movimento, por exemplo, que começa com o pré-reformador John Wycliffe. Não posso chamar esse homem de um retrógrado. Esse homem era um visionário. Esse homem, ele conseguiu publicar a primeira Bíblia inglesa, 1384. Quer dizer, o romanismo afastava o povo das Escrituras. E um dos primeiros puritanos, pré-reformador, faz isso com a Bíblia. Isso, se ele é um retrógrado, eu quero ser como ele. Wycliffe afirmou a autoridade suprema das Escrituras, definiu a igreja verdadeira como conjunto dos escolhidos de Deus, questionou o papado, questionou a transubstanciação, quer dizer, sempre trabalhou com as questões equivocadas, as questões confusas. Então, se isso é ser retrógrado, eu quero ser. O protestantismo inglês, inclusive, sofreu a influência de Calvino e de Zwinglio, e Calvino e Zwinglio, eles contribuíram com a teologia, uma teologia mais saudável do que era a igreja anglicana da sua época. Veja, se um homem como William Tyndale, que faleceu em 1536, que tinha como ênfase compromisso com as Escrituras, ênfase na teologia do pacto, traduziu a Bíblia para a sua cultura, foi perseguido, foi estrangulado, foi queimado em Antuérpia, na Bélgica. Sabe, esse homem, se foi feito tudo isso com ele, é porque alguma coisa, porque ele incomodava muito. John Hooper, John Knox, esses homens,
eles contribuíram para a reforma completa da igreja. Então, não tem como eu não ser um entusiasta de um movimento que trabalhou, como, por exemplo, veja a influência do puritanismo na tradição reformada em relação ao culto, ao governo eclesiástico, à teologia, à ética, à espiritualidade. Heber, imagine, todos nós queremos mais pureza na política, todos nós queremos mais pureza na família, não queremos na igreja? Então, o conceito da pureza, ele, para mim, sempre será um elogio. Ele sempre será uma maneira de compreender, por exemplo, heranças. Vou dar 3 ideias aqui da herança do puritanismo para nós. A salvação pessoal vem inteiramente de Deus. Foi o puritanismo que trabalhou isso. A Bíblia constitui o guia indispensável para a vida. Foi o puritanismo que fez isso. A igreja deve refletir o ensino expresso das Escrituras. E foi o puritanismo que disse que a sociedade é um todo unificado. Então, eu entendo as dificuldades, como o pastor falou, porque ele é um movimento da sua época. Ele é um movimento que ele teve de lidar com muitas coisas. Mas o propósito fundamental do puritanismo, ele era contribuir para o bem da igreja. Daqui a pouquinho, a gente vai querer ouvir o irmão sobre as críticas mais agudas ao movimento puritano, se são pertinentes ou não, de ser um movimento muito conservador, defender coisas absurdas como a escravidão, né, e impor um moralismo à sociedade aos não membros de igreja, vamos chamar assim, né? Como é que o senhor responde a isso? Mas antes eu quero ouvir o reverendo Francisco sobre isso tudo que o senhor falou, né? É tudo verdade ou é mentira? É justo dizer que o puritanismo é um movimento plural. Não há uma igreja puritana. E é justo dizer que, dentre esses movimentos, existiram minorias que foram perseguidas, né? Como, por exemplo, temos os anabatistas, que já tinham práticas puritanas, na tentativa de ser mais protestantes mais radicais do que as igrejas protestantes de então. Esses foram, então, perseguidos e tivemos diversos movimentos que é difícil denominar, que surgiram na Inglaterra, que eram minorias que também foram perseguidas, que reivindicavam o bem do próximo e que reivindicavam a autoridade das Escrituras. Tudo isso é verdade. No entanto, nos 2 momentos em que o puritanismo chegou ao poder, o puritanismo foi maioria, ele reproduziu as práticas das quais ele era vítima. Por exemplo, isso aconteceu na Inglaterra, quando chegaram ao poder e depuseram o rei de então. Thomas Cromwell. Thomas Cromwell foi o protetor da época, né? E nos Estados Unidos, quando sancionaram leis que os puritanos foram para os Estados Unidos como peregrinos, né, para ali constituir uma nação cujo grande lema era o destino manifesto. O que é o destino manifesto, né? Deus escolheu essa nação para que essa nação seja bênção para todos os países da terra. Essa nação vai abençoar todos os países do mundo. Mas, na verdade, esse destino manifesto, que é um lema puritano, de que Deus escolhe, né? Ele levou os Estados Unidos ao seu regime imperial, que se instaura, que nós conhecemos até hoje, a estabelecer colônias ao longo do mundo. Lá não houve dizimação dos índios, né? Os índios não foram dizimados, foram aniquilados. E os mexicanos tiveram suas terras roubadas. Tudo isso porque eles tinham um lema, que Deus escolheu essa nação para ser um país de brancos, um país de protestantes e um país democrata. Só que essa democracia, essa pureza racial, tudo isso teve um custo muito grande para os outros povos que ali habitavam. E para o Brasil, de modo direto. Reverendo Ashbel Green Simonton, que evangelizou o Brasil, ele era diretamente influenciado pelo puritanismo, pelos grandes avivamentos, né? É engraçado que houve 2 grandes avivamentos nos Estados Unidos que levaram os Estados Unidos a evangelizar, né? Evangelizar o mundo inteiro, mandar missionários para o mundo inteiro. Mas esses avivamentos ocorreram justamente no período de desenvolvimento econômico e político do país. Então, as incursões de missionários que levaram
ali o evangelho a vários países do mundo, levaram também um intento paternalista, algo de colonizar, de ensinar pessoas que precisavam de uma sabedoria que só os americanos, como nação escolhida por Deus, poderiam dar. Aqui no Brasil, por exemplo, o evangelho, nós temos extremo respeito pelo reverendo Ashbel Green Simonton, e não quero ser anacrônico, mas o evangelho que ele traz aqui é o evangelho que ensina então uma aversão aos símbolos. Por que um pastor hoje em dia usa terno e gravata? Sendo que o pastor das igrejas presbiterianas, o pastor das igrejas batistas usa terno e gravata. E o pastor luterano usa sua roupa lá, sua beca. O pastor o anglicano usa uma roupa apropriada. Porque o movimento puritano ensinou que isso era vestígio do catolicismo, né? Por que existe essa famosa pergunta que acredito que todos os telespectadores já ouviram, né? Você quer aceitar Jesus? Ou também aquela frase, a salvação é individual. A frase a salvação individual é muito estranha do ponto de vista bíblico, porque a salvação, segundo a Bíblia, né, o que Paulo fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É um ato coletivo. A salvação não acontece para o indivíduo quando ele está no seu isolamento, diante da resposta de uma pergunta, como se nós pudéssemos dizer para Deus, eu quero ser salvo. Salvação acontece quando as pessoas, como acontece no Evangelho, se unem para ajudar os necessitados. É muito estranho essas perguntas que foram deixadas por um puritanismo que foi influenciado por um outro movimento ainda, que nós estamos aqui falando de vários séculos ao mesmo tempo, né? Mas um movimento chamado pietismo, que ensina que a verdadeira religião, ela se dá através do sentimento, ela se dá através de uma sensação íntima de que Deus fala com você. Não basta estudar a Bíblia, não basta se dedicar ao estudo da palavra de Deus e à vida santificada. Você tem que ter uma sensação, uma experiência de conversão. Isso aí é o pietismo que influenciou também os evangélicos dos Estados Unidos, mas é outro papo, né? Não, acho que está conectado. Né? Agora, vamos lá. O irmão mencionou algumas coisas, vamos começar pelo fim, que eu acho que é o mais importante. Qual que é o problema de se defender a ideia de uma salvação pessoal? Eu aprendi a minha vida inteira, lendo o Novo Testamento, que a salvação é individual. Cada um vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Quem crê vai ser salvo. Aquele que tem o Filho tem a vida. São expressões que estão no singular, na boca do Senhor Jesus ou dos seus apóstolos. Por que a salvação não é individual? Essa é uma ênfase típica de uma sociedade individualista, como foi os Estados Unidos, sociedade onde se desenvolveu o capitalismo, onde até hoje, né, a gente vê nos filmes americanos, comumente, é uma ofensa muito grande ser chamado de perdedor, porque para o americano ele tem que crescer na vida, ele tem que se destacar, não é à toa que os americanos ganham tantas medalhas nos Jogos Olímpicos, não é? Isso faz parte da cultura deles, do individualismo. E embora cada um tenha a responsabilidade pela salvação, a ênfase no individualismo não é a ênfase bíblica, porque a salvação ela se dá através da comunidade. Senão a gente poderíamos cada um de nós deixar nossas igrejas e praticar lá, né, como dizem comumente, o Cristo em casa, apenas isso, sem frequentar um templo, sem viver numa comunidade. Salvação sem comunidade não existe. Como é que o senhor responde a isso, reverendo? Weber, eu acho que tem de se fazer justiça àquilo que o pastor Francisco fala, no que diz respeito a Simonton. Por isso, a IPU não é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Se desvinculou, obviamente, da Igreja Presbiteriana, não é IPB, não tem essa mesma perspectiva. Então, nós entendemos que o que Simonton veio fazer ao Brasil, aliás, a IPU, ela nasce depois graças a Simonton, mas hoje ela pode dizer que discorda de Simonton, não está no seu ramo. Mas Simonton chegou ao Brasil num reflexo muito forte de 2 séculos, muito formacionais,
nos Estados Unidos no que diz respeito ao envio de missionários. Por exemplo, quando os puritanos chegaram no Mayflower, em 1620, e eles chegaram para constituir um novo tempo, um novo mundo, certamente eles cometeram excessos, certamente eles, na busca por uma pureza, por uma vida, certamente eles foram além e certamente pagaram os preços que eles tiveram de pagar por isso. Só que, logo a seguir, a primeira geração, segunda geração, terceira geração de puritanos, o puritanismo, ele foi, por exemplo, quando o puritanismo chegou aos Estados Unidos, uma das coisas que movimentou o puritanismo foi um cartaz grande com um índio moicano dizendo, vem e ajuda-nos. Então, houve um envolvimento muito grande com a evangelização dos índios norte-americanos. Por exemplo, a quarta geração de puritanos, dentre eles tinha um homem chamado Jonathan Edwards, que eu pesquiso algumas coisinhas dele. Jonathan Edwards foi morar entre os moicanos, e é um puritano. Viveu 7 anos entre os moicanos, para evangelizar o povo moicano, para cuidar de educação, meninos e meninas na escola, índios e índias na escola, a formação de condição para eles trabalharem na cultura. Por quê? Porque a ideia do puritanismo, entre outras coisas, era contribuir para o ser humano viver com dignidade. Então, depois disso, o tempo passa e muitos vão para muitos países, e quando Simonton vem para o Brasil, muito influenciado por Charles Hodge, um dos seus professores, é um movimento de expansão, é um movimento de missões. Então, o que se formou no Brasil depois disso, a Igreja Presbiteriana, na verdade, com Simonton, com Blackford, foi uma ênfase em igrejas que fazem 3 coisas, que adoram a Deus, isso é significativo, que servem a sua comunidade e que, de uma maneira especial, ensinam. Isso é a ênfase dos puritanos. Harvard foi fundada por puritanos. Então, por isso nós temos a Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde o pastor estudou. Então, não dá para ir contra essas coisas são muito fortes, a não ser que é muito confuso defender uma ideia que eles são retrógrados ou que eles não têm a sua importância como movimento reformacional. Heber, eu finalizaria com isso, essa breve fala. Nós precisaríamos de mais pastores, mais radicais, de igrejas mais fundamentadas nas Escrituras. Nós precisaríamos de menos cultura e de mais fé, mais santidade, mais voto ao Senhor, mais dobrar o coração na presença do Senhor. Quem foi um dos grandes movimentos que fez isso? Os puritanos. Então, é difícil dizer que é ruim ser chamado de puritano, porque, aos meus olhos, é um elogio, sabe? Se chamassem Paulo de puritano, eu acho que ele ia gostar. Porque o mais que ele pregou foi isso. Mas ele gostava de ser radical, né? Agora, reverendo, antes de chamar o povo fala, só uma perguntinha. O senhor acha justa ou não a alegação trazida aqui ao programa de que o movimento puritano, movimento puritano não, mas os influenciados pelo movimento puritano, ao fazerem missões, tinham como intenção espalhar a cultura, o jeitão de ser, sociedade norte-americana? Vou fazer uma defesa baseada, é parte da minha tese de trabalho. Eu estou desenvolvendo uma tese chamada de A Alteridade de Jonathan Edwards entre os índios moicanos entre os anos 1751 e 1758 nos limites da Nova Inglaterra. A alteridade de Jonathan Edwards se baseou de 3 maneiras. E você tira a sua conclusão e os que assistem tiram a conclusão. Primeira maneira de Jonathan Edwards, um puritano, evangelizar. Ele chega às 6 etnias dos Mohawks, dos moicanos, e ele através de um tradutor, ele prega o evangelho, mas o tradutor prega nas línguas deles para que eles mantenham a sua língua cultural. Isso não é querer fazer do moicano o inglês. Aliás, é isso que Jonathan Edwards diz. Os padres franceses querem fazer isso com vocês, até os holandeses querem fazer isso com vocês, mas eu não quero fazer isso com vocês. Manteve a língua. Quer ver uma outra ideia da alteridade de Jonathan Edwards? Jonathan Edwards defende os interesses dos moicanos
frente a governos, frente a impérios, frente a presidentes, para que eles tenham autonomia na sua região. Tanto é que os moicanos são a primeira tribo evangelizada. Primeira tribo americana evangelizada. Tanto é que a primeira Bíblia americana não é em inglês, é em Algonquim, a língua deles. Quem fez isso? Então, acho que dá para defender a ideia que eles não quiseram subjugá-los. Mas é que Jonathan Edwards era um, né? Sim. E os outros, não sei se seguiram o exemplo dele, né? Sim. Vamos lá. Vamos ver aqui que o Zeca foi perguntar no reduto dos crentes lá, né? Na Crentolândia. Cristolândia é outra coisa, né? Na Crentolândia, o que significa ser chamado de puritano? Vejam só. Uma pessoa que hoje é chamada de puritana, você acha que isso é um elogio ou uma crítica? Olha, agora você me pegou. Puritana. Eu, na verdade, eu nem sei o significado, na verdade, entendeu? Vai passar para você. Mas eu não posso nem responder. Não é um elogio, tão pouco característica, entendeu? É uma ofensa que as pessoas querem atingir outra, como qualquer outra palavra que é de desagrado para as pessoas. Então, essa palavra também é uma ofensa. Aí depende de quem recebe. Acho que puritana é um elogio, né? E eu acho que as pessoas que recebem esse codinome ou nome, né? Eu acho que deveria ficar feliz, porque na verdade são aquelas pessoas que realmente se entregam a sua vida e dedicam a sua vida ao caminho do Senhor. E eu acho que, na verdade, não teria mal nenhum de ser chamado puritano ou puritana. Para mim seria uma ofensa ser chamado de puritano, porque o puritano seria mais ou menos como na Idade Média, em que os filósofos chamavam as pessoas religiosas, aqueles que se dobravam no altar, era chamado de fariseu, não porque veio do contexto fariseu, mas é porque é uma pessoa que se deita diante do senso comum. Eu acho que um puritano se deita diante do senso comum, e eu acho que o cristão, né, nós temos o apóstolo Paulo, que não era só um teólogo, era um filósofo também. Então, acho que nós podemos deitar diante de um senso comum. Então, o puritano, para mim, seria uma ofensa, né? Bom. Muito bem. Percebeu-se claramente que nenhum dos entrevistados conhecia o movimento puritano. Aliás, reverendo Francisco, parece que a igreja brasileira não tem memória ou fez questão de esconder a sua origem puritana aí, porque não educou os crentes. Mesmo os presbiterianos, eu sou da Igreja Presbiteriana Independente, e eu ouvi muito pouco ao longo da minha doutrinação o termo puritano. O senhor acha que a gente tem vergonha Eu acho que esse termo ficou marcado negativamente, como tenho tentado explanar ao longo de minhas falas. A Igreja Presbiteriana do Brasil manteve essa identidade puritana. É um presbiterianismo vindo dos Estados Unidos. Se observarmos hoje o presbiterianismo praticado na Escócia, não é nada parecido com o presbiterianismo do Brasil, a não ser na organização presbiterial, né? Mas é uma igreja que se diferencia tanto na liturgia quanto nas ideias. Agora, aqui no Brasil, o que acontece? Essa igreja presbiteriana do Brasil, que era uma igreja puritana, que tinha um costume muito interessante dos puritanos, que era sancionado por lei nos Estados Unidos, é o costume de denunciar. Você tinha o direito de espionar o seu vizinho para ver se ele estava fazendo alguma coisa ilícita. Se ele estivesse fazendo essa coisa ilícita, você então poderia acusá-lo e ele seria punido. Isso que ele está fazendo escondido é óbvio que é um pecado, fazendo alguma coisa que a religião não permitia. Nas igrejas presbiterianas, essa prática ainda existiu por algum tempo, né? Não sei se ainda existe, enfim. Nas igrejas batistas, trouxeram o costume puritano da chamada ceia restrita. O que acontece? Nos Estados Unidos existiam muitas divisões, Igreja Batista do Sul, Igreja Batista do Norte, Igreja Batista de Negros, Igreja Batista de Brancos, e então criou-se o costume que só poderia tomar ceia, só poderia tomar do corpo e do sangue de Cristo quem pertencesse àquela comunidade. E essa ideia veio para o Brasil e foi praticada, que é praticada ainda nas igrejas batistas de algumas ordens. E
e o que acontece? Não se sabe o motivo, tenta se justificar com base na Bíblia, mas não tem justificativa na Bíblia para a ceia restrita. E ainda tem a outra, que é chamada ceia hiperrestrita. São influências do puritanismo. Os principais movimentos presbiterianos do Brasil romperam com a Igreja Presbiteriana, tanto a IPI quanto a IPU, a IPI no começo do século, por causa que, além desses ideais, a Igreja Presbiteriana do Brasil era muito influenciada pela maçonaria. E isso está nos livros de história, levou à divisão, foi o principal motivo da divisão que levou ao surgimento da IPI. A IPU surgiu por um motivo muito claro, na década de 78, quando a IPB, ainda guardando sua identidade puritana, que sempre esteve a apoio das lideranças, das hegemonias, se colocou a favor da ditadura militar e um grupo de pastores, então, foram expulsos, outros saíram por livre e espontânea vontade, formaram o FENIP, que depois se tornou Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, por conta de se oporem à ditadura militar em 1978. Não confundir com a igreja que tem o mesmo nome, na Rua Helvécia, que é uma igreja histórica da Presbiteriana do Brasil. Aliás, foi o templo onde se deu o cisma, o lamentável cisma de 1903, quando nasceu a Igreja Presbiteriana Independente. Mas cabe ressaltar, né, reverendo, que a IPU já abandonou essa questão da maçonaria há alguns anos, não foi? 2010. Tem 6 anos já. Né? Então, posso? Sim, claro. Eu só queria dizer que não se trata de fazer uma crítica sobre esses personagens históricos tão importantes como Jonathan Edwards, como o reverendo Ashby Green Simonton. Eles realmente tiveram grande influência e foram muito importantes para a história do cristianismo no Brasil. Mas a questão é que devemos ter um olhar retrospectivo, crítico, olhar para eles e falar, ter consciência de que em muitos aspectos acertaram e que em outros erraram e que nós não devemos segui-los, não devemos ter orgulho daquilo que eles, se eles estivessem vivos hoje, teriam vergonha. Tá? No próximo bloco a gente explora essa questão e várias outras que eu anotei aqui, que a gente vai entrar na questão no dia de hoje. É possível ser puritano nos moldes que a gente vem aprendendo aqui e como evitar que a nossa cultura atual contamine, do jeito que tem sido mencionado aqui, a nossa evangelização. Outra pergunta que a gente vai tentar responder. Será que sem o movimento puritano e pietista, né, que o irmão mencionou, teria havido missões? Eu acho que a teologia pura e simples da Reforma não motivaria o movimento missionário calcado na negação das religiões não cristãs e na ênfase da mudança de postura em relação a Deus. Vamos ver como os nossos convidados reagem a isso. Mas antes de sair, você vai aparecer aqui, ó. É a hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. A primeira fotografia de hoje vem lá de Natal, no Rio Grande do Norte. O Leandro e a Luana. Né? Olha que casal bonito. Leandro e Luana, um ósculo santo para vocês, Deus abençoe e obrigado por assistirem ao Vejam Só. Agora a gente vai para o interior de São Paulo, em Havaiandava, tem aí a Maria Aparecida. Oi, Cida, tudo bom? Obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe grandemente, viu? Você está com uma carinha de sono, mas também é essa hora, né, filha? Fazer o quê? Vamos lá para o Rio de Janeiro agora, em Duque de Caxias, a José e a Pâmela. Mora em Rio de Duque de Caxias. Não sei se tem a ver com a Baixada Fluminense ou se é outro lugar, porque eu não conheço, né? Então, José e Pâmela, Deus abençoe vocês, obrigado pela audiência, tá? Rio Grande do Sul, Uruguaiana, nós temos a Márcia Secom assistindo ao programa, olha ela lá, e me botou do lado dela, olha só que bonito, né? Que bonita ela, né? Eu não, vamos lá. Voltamos para Natal, no Rio Grande do Norte, nós temos lá a Elizabeth, né? Assistindo ao Vejam Só. Obrigado, viu, Beth? Um ósculo santo para você. E a última foto de hoje vem do Rio de Janeiro, lá em Macaé. Isso foi armação. Isso foi armação. Fala sério.
o João Vitor, que é esse barbudinho aí à esquerda, e que trabalhou conosco até o mês passado, quando mudou para Macaé, porque passou na Federal, lá, a Federal Fluminense, né? Fez questão de bater a fotografia justo no dia que eu não vim, né? O dia do Zeca, e ele está na companhia da Joyce e do Igor, né? Valeu, pelo menos assim, né, João? Eu fico conhecendo os seus colegas pelos quais eu orei desde que soube que você ia morar com eles aí em Macaé. Obrigado, né? Deus abençoe todos vocês, um ósculo santo, mas essa fotografia não vai participar do sorteio, porque seria muita, né, levantaria muita desconfiança. Os prêmios são muito legais. A gente, no fim do ano, vai sortear uma foto e os integrantes da foto vão ganhar, entre outras coisas, a diária de um final de semana em Monte Verde, nas Minas Gerais, na pousada Estrela Alpina, cujas fotos você está vendo aí, né? Monte Verde é a Suíça brasileira, tal, um lugar maravilhoso, lindo. Aliás, as igrejas podiam mandar o pastor e a esposa passar o fim de semana lá, né? Não é caro e vai fazer um bem danado, tanto para o pastor e a esposa quanto para a igreja. O outro prêmio é a enciclopédia Temas Teológicos, que foi elaborada sob a coordenação do pastor Jamiércio de Oliveira, um dos cooperadores aqui do Vejam Só. Esse trabalho foi feito, irmãos, para leigos, tá? Ela foi elaborada para servir para aquelas pessoas que gostam de teologia ou dão aula na escola dominical ou estão à frente de algum ministério, mas não tiveram a possibilidade de fazer uma faculdade de teologia. Então, essa enciclopédia, ela traz para o leigo todos os conceitos teológicos de uma maneira que o leigo possa entender, tá bom? E há outros presentes também. Então, se você não fez a sua foto, faça. Vejam só, não. Você vai postar no facebook.com/programa Vejam Só. É lá que você posta a foto, identificando todos que aparecem nela, e também a cidade e o estado onde você mora. A gente volta já com o último bloco do Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. E hoje recebemos aqui o reverendo Sérgio Lima, que você já deve ter notado, é irmão do reverendo Leandro Lima, que também esteve essa semana conosco. E eles estão com uma iniciativa muito legal. O senhor vai falar do Instituto Reformado? Heber, eu te agradeço por isso. Antes, me permita, eu gostaria de mandar um abraço para um pessoal que está esperando lá no sul do Brasil. Manda. Gente do oeste de Santa Catarina, das cidades de Bom Jesus do Oeste, de Maravilha, de Chapecó, que assistem sempre o programa, amigos meus. Pessoal do Paraná, cidade de Francisco Beltrão, de Guarapuava. Francisco Beltrão, conheci a fé. Em Guarapuava fui pastor 8 anos e meus amigos sempre dão ok aqui para o seu programa. E para a cidade de Porto Alegre, onde fui pastor por 3 anos. Amigos maravilhosos, crentes muito amáveis que eu conheci lá. Eu gostaria de deixar esse abraço para esses queridos. Aliás, a Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, se não me falha a memória, ela tem uma história muito bonita de um avivalista presbiteriano. Como é que ele chama? Antônio Elias. O reverendo Antônio Elias. O senhor chegou a conhecer o reverendo Antônio Elias? Ele, aqui em São Paulo, no fim da vida, ele mantinha alguns encontros de oração, né? Eu cheguei aí a 2. E ele conta num livro dele que Deus prometeu para ele um território em Porto Alegre, mas ele tinha que pisar, né, igual Josué fez lá em Jericó. E foi exatamente assim que a igreja nasceu, é isso, né? É isso mesmo, Antônio Elias chegou em pouco mais de 1950 a Porto Alegre e iniciou numa tenda. Hoje é a Igreja Presbiteriana da Zenha, a primeira igreja presbiteriana de Porto Alegre. Eu pastorei a Igreja Presbiteriana Metropolitana de Porto Alegre. Mas a história de Antônio Elias é muito conhecida lá em Porto Alegre. Ele era um avivalista, né? Evangelista nato, né? Mas se você me permitir, o Instituto Reformado nasceu para ajudar a igreja, o membro da igreja local, Heber. São cursos gratuitos, a grande maioria dos cursos são gratuitos, e é um curso de teologia reformada.
Então, se alguém tiver interesse de fazer um desses cursos, membros da igreja, membros comuns da igreja mesmo, para aprender teologia, entra aí no site www.institutoreformado.com.br. E nós já estamos com um número bem significativo de alunos, perto de 2.000 alunos já participando, estudando teologia no Brasil, fora do Brasil. Em breve iremos para a língua espanhola também. E tem sido uma oportunidade maravilhosa. Nós agradecemos a Deus por isso e queremos fazer isso, contribuir com teologia nos bancos da igreja. No site do programa, na aba Convidados, você tem o contato do Reverendo Lima e também como o site onde você faz a inscrição, caso você tenha interesse. Ótimo, tá? ótimo. Agora, Reverendo, já que o senhor está com a palavra, deixa eu lhe fazer uma pergunta muito importante. Muito provavelmente o telespectador e a telespectadora, ouvindo a conversa de vocês, está ouvindo os prós e os contras, os pontos positivos e os negativos. Na sua opinião, Reverendo Lima, é justo associar o movimento puritano com aquilo que a gente chama de Tea Party lá nos Estados Unidos, os radicais republicanos que defendem o uso de armas, que tem uma agenda muito conservadora, que promoveram a guerra no Iraque e por aí vai? Eu penso que todo movimento, Heber, ele tem os seus excessos, como o movimento tem seus excessos. Mesmo o movimento, os dois grandes avivamentos americanos, de 1734 e de 1740, eles foram permeados de excessos também. Tanto é que um desses teólogos que nós já falamos aqui, Jonathan Edwards, se viu no meio do que se chamava de velha luz e nova luz. E ali ele pregava o avivamento e ao mesmo tempo ele sofria as críticas, porque nos excessos desse avivamento, pessoas entenderam a fé de uma maneira que não era como ele havia pregado e ele sofria críticas, então, tanto dos novos quanto dos antigos. Então, Dá para citar um excesso como exemplo? Sim. Na pregação do avivamento do século, principalmente de 1734, a forma de Edwards pregar, um dos seus sermões, inclusive mais conhecidos, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele pregou e as pessoas começaram a chorar e a se arrepender dos seus pecados e a lamentar as suas vidas e muitos desses casos, as pessoas praticamente perdiam a consciência num avanço muito forte de uma emoção, de um sentimento. Então, Edwards queria dizer que esses excessos, eles não eram necessários ao movimento e que eles denegriam, inclusive, o movimento, que era um movimento muito racional, movimento de transformação como ser humano. O avivamento pregava que o pai deveria ser um pai melhor, que o cristão deveria ser um cristão melhor, que o funcionário da empresa deveria ser um funcionário melhor e que eles deveriam reconsiderar imediatamente as suas vidas diante de Deus, que a tudo via. E então, muitos desses excessos caricaturizaram o movimento. E ele queria dizer, olha, isso é um excesso pessoal de cada um, mas certamente todo movimento tem seus excessos. Então, quero dizer que quando eu contemplo a palavra puritano, embora respeitando mesmo que desde o começo o termo puritano surgiu como uma ofensa, como uma afronta, como um denegrir mesmo. Mas a palavra puritano, ela se desvincula de movimentos. A palavra puritano é um conceito, como na verdade, me parece que é o que está na Bíblia. É uma maneira de viver, é uma maneira de ser, é uma cosmovisão, é uma maneira de olhar o mundo. Olhar o mundo em três perspectivas que o puritanismo desenvolveu. Adorar a Deus, amar o ser humano e usar as coisas. É uma tríade que explica muita coisa na vida. Adorar a Deus, então o culto é para Deus. É uma ênfase.
do movimento puritano, que se confundiu com o calvinismo, e o calvinismo e puritanismo andaram juntos, e esse conceito de teologia reformada, então, é muito difícil desvincular dos conceitos da teologia puritana. Por exemplo, como é que nós seríamos calvinistas hoje, reformados hoje, desconsiderando William Perkins, William James, Richard Sibbes, Thomas Godwin, Richard Baxter, John Owen? Esses homens, eles contribuíram para essa tríade: adorar a Deus no culto, adorar a Deus na vida. Não há vida no culto se não tiver culto na vida. Essa é uma didática puritana. Amar o ser humano como ser humano, como criatura de Deus, é uma maneira adequada de viver em comunidade. E usar as coisas, não idolatrar as coisas, simplesmente usar. Eu acredito que o termo puritano, puritanista, é a grande falta nas nossas igrejas hoje. Eu não quero com isso dizer que estou atrelado a qualquer movimento, nenhum movimento, mas eu sou devedor ao conceito de puritano. Porque tem os neopuritanos, né? Eu imagino que sim. Estou pelejando para lembrar o nome do livro que eu li recentemente, do reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que ele faz uns contrapontos dos o que ele chama de neoliberais e dos neofundamentalistas e tal, e ele fala também dos puritanos. Aliás, esse tema de hoje é resultado dessa leitura, só que eu não lembro o nome do livro. O senhor lembra? Também não. Agora, eu queria perguntar para o senhor, reverendo, assim, o senhor é um pastor de igreja local, né? Então o senhor tem pessoas que frequentam a sua igreja, são crentes e tudo, discipulados pelo irmão e pela sua equipe e tudo mais. Esse trabalho pastoral do 1 a 1 ali, e principalmente o trabalho de implantação de igrejas, aquilo que a gente chama de evangelização ou de missões, teria ocorrido em grande escala na história sem um impulso de movimentos assim, com muita ênfase no sentimentalismo, na busca individual por Deus, da presença de Deus, que é aquilo que a gente falou aqui do movimento puritano e também do movimento pietista? É difícil falar do que não aconteceu, né? Porque se não tivesse acontecido, outro movimento teria surgido nesse vácuo, em primeiro lugar. Mas, além disso, eu diria que certamente o evangelismo seriam feitos menos prosélitos ao longo do Brasil, existiriam menos igrejas evangélicas, existiriam menos denominações, sem dúvida. Se não fossem os avivamentos, existiriam menos evangélicos. Porém, existiria uma igreja menor, mas mais incisiva, uma igreja com mais conteúdo, já que a ênfase desse puritanismo pietista que veio dos Estados Unidos estava nesse sentimentalismo, né? Ashbel Green Simonton teve uma experiência de fé para vir para o Brasil. Um chamado. Um chamado, né? O evangelismo realizado no Brasil também está baseado na experiência com Deus. Nessa pergunta, você quer aceitar Jesus? Veja, o que acontece quando surgem movimentos pentecostais ao longo do Brasil, os quais são nossos irmãos também, e não temos por que menosprezá-los de nenhum modo, mas a questão esses movimentos que estão de modo mais claro afastados da reforma, eles estão, de qualquer modo, influenciados por esse puritanismo, por esse pietismo, não é? Até surgirem movimentos que estão ainda mais longe, mais distantes, como igrejas que não trazem mais o nome protestante, não trazem mais o nome reformado. Mas nessa mesma esteira que o irmão está mencionando, vamos recuar um tiquinho na história. O João Wesley não fez um movimento igual? O João Wesley, para alguns, é considerado até pentecostal. Sim, fez. E ele estava errado? A gente não está aqui para julgar isso, né? Não, mas o movimento que ele iniciou não foi bom? Foi bom, né? Teve seus pontos positivos. Mas o metodismo que se desenvolveu nos Estados Unidos
ele foi um movimento baseado na emoção, portanto, um movimento que se afastou da reforma. A reforma protestante de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, e diria que até de Knox, ela é baseada nas escrituras, na tradução do grego, do hebraico. Por exemplo, o reverendo Sérgio mencionou Wycliffe, né? Mencionou outros puritanos que trabalharam pela tradução dos textos bíblicos para as línguas vernáculas. Ótimo, admirável. E sabemos que Jonathan Edwards era conhecedor do grego e do hebraico. Porém, apesar de ser um conhecedor do grego e do hebraico, nessa mencionada pregação, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele leu o texto de Deuteronômios, capítulo 32, né, versículo 35, e ali o texto fala, minha é a vingança. Deus está falando com o povo de Israel a respeito do problema de adorar outros deuses, toda uma questão que poderia ser perfeitamente analisada de acordo com o contexto. Mas a pregação dele não fala em nenhum momento de contexto, do contexto do texto ali. Ela fala, pelo contrário, da sensação de estar no inferno. A pregação do Jonathan Edwards fala que os irmãos que estavam ali na igreja eram como um inseto que está nas mãos de Deus e abaixo está uma fogueira e Deus pode abrir a mão e esse inseto cai na fogueira. Então veja, qual que é o problema desse tipo de pregação? É uma pregação baseada no medo. E tanta preocupação que eles tinham de retornar às práticas papistas, mas essa pregação baseada no medo era a típica pregação da Idade Média, a típica pregação de Tetzel e dos outros que pregavam para pedir indulgência. Uma pregação baseada no medo, uma pregação que enfatiza mais o inferno do que a graça de Deus, ela não transmite o evangelho de modo coerente. Não é o evangelho na sua fineza. Embora, de modo algum, quero dizer que esses movimentos eram errados, não tenho condições para falar isso, né? A nossa herança depende deles. Mas estão contaminados por ideias de medo, ideias de uma época que enfatizou mais o medo do que a graça. Jonathan Edwards era de que igreja? Jonathan Edwards é congregacional. Quando ele se formou, em 1722, ele foi pastor de uma igreja presbiteriana em Nova York, mas logo depois ele foi ser pastor auxiliar de seu avô Solomon Stoddard e ficou muitos anos, 27 anos, sendo pastor nessa igreja em Northampton, no Massachusetts. E aí, depois desse tempo, ele foi ser missionário entre os índios moicanos. Ficou 7 anos. Então, esse sermão que o pastor Francisco menciona é anterior à ida para os índios. Tá? Anterior. Mas não é fato, pelo menos, não sei, pelo menos eu aprendi que na Inglaterra, não sei nos Estados Unidos, né? Mas na Inglaterra, o ambiente, por causa da Revolução Industrial, a moralidade era extremamente baixa, né? As pessoas perderam o vínculo que tinham com a terra, que elas eram camponesas e vieram para os subúrbios das grandes cidades para servir de mão de obra barata nas fábricas que estavam começando e tal. E isso ensejou um rebaixamento moral extremamente violento. Aliás, contra o qual o próprio John Wesley se insurge e tal. O Jonathan Edwards não fazia sermões desse tipo justamente por causa desse clima muito pecaminoso? Heber, os puritanos deste século são 200 anos depois da Reforma Protestante. Claro que influenciados por situações também. Veja, eles moravam na Inglaterra, a Inglaterra estava com a igreja deteriorada, eles não conseguiram interagir com a Inglaterra, então foram para os Estados Unidos. Eles foram expulsos. Expulsos. Vocês querem formar um país só de santo? Então vão lá. Isso aí. Eles fizeram isso mesmo. Isso mesmo. Então, eles vêm para os Estados Unidos e eles fazem a tentativa de viver dentro das 13 colônias uma vida moral, com ética social. E os puritanos, eles intentavam a reforma total da igreja, a reforma total do coração e, com isso, a reforma na casa, no lar. Então, todo o movimento ele é pautado em tentar ajustar. Eu arriscaria uma coisa para você e para o meu irmão Francisco com muita humildade.
Enquanto Jonathan Edwards falava disso, e nós não podemos fugir a um dos pontos da teologia reformada, que é a depravação total, é trabalhando dentro do conceito de depravação total. Enquanto Jonathan Edwards, George Whitefield e muitos outros pregavam esses conceitos de verdades naqueles momentos, naqueles 2 momentos, milhares, para não dizer milhões de pessoas se arrependeram dos seus pecados. Hoje não se prega o pecado, se prega um tipo de amor, alguma coisa assim, e quase não se vê conversões. Eu arriscaria uma coisa com muito temor diante de Deus. A igreja evangélica brasileira, a igreja que é oriunda desse segmento que é americano, né? Veio em 1859 com Simonton para cá. Esse movimento precisaria cumprir o que em 1996 as igrejas confessionais definiram em Cambridge, que é: nós convocamos a igreja evangélica moribunda, a igreja evangélica morrendo, a se arrepender do seu mundanismo e a retornar imediatamente aos caminhos do Senhor, para que haja paz dela com Deus. Então, eu gostaria de pensar que o que os puritanos fizeram, o que eles queriam, é o que nós queremos. Nós queremos a reforma total da igreja, a reforma total do coração. Nós queremos que os lares sejam pequenos casas de oração. Mas sem a confusão de entender que o Estado tem que ser igual à igreja. Essa mistura é que nunca deu certo na história. Jesus falou uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Meu reino não é desse mundo. Né? Isso agora, na pregação de não amar as coisas, isso está presente. Usar as coisas. Que é a tríade. Adorar a Deus, amar o ser humano e usar as coisas. O senhor quer usar uma última palavra? Porque a gente está caminhando para o final. Certo. Queria apenas repetir o lema da minha denominação: Ecclesia Reformada, Semper Reformanda. Né? A igreja reformada é aquela que se mantém em perpétua reforma, já que, por mais que hajam heróis no passado e haja belas histórias, essas histórias devem sempre ser vistas de um ponto de vista crítico para que não cometamos esses mesmos erros, em vez de criarmos ídolos lá do passado, né, e ficarmos sempre voltados para lá e não olhar para o futuro, não olhar para o presente. Mas Jesus está lá no passado, reverendo. Mas ele está no presente também, né? E no fim, na bom. parousia que a gente aguarda, né? Amém. Então é passado, presente e futuro. Tá bom. Eu esqueci de falar de novo da grade. Vão me puxar a orelha lá. A Academia Teológica da Graça de Deus tem um presente para você que votou na enquete. É o relógio, né? Aquele que... esse aí, tá? Você anota o telefone da grade, por favor, e amanhã liga para eles. 0 operadora 11 3115 0819 31150819. E eles têm filiais no Brasil inteiro, mais 600, uma perto da sua casa, com o curso bíblico e vários outros cursos. Tem até curso de música, não em todas as filiais, é lógico, né? Algumas têm curso de música com instrumentos de orquestra, outras têm de inglês e espanhol usando a Bíblia como texto, curso de teologia, de pós-graduação, curso de análise bíblica, curso de capelania. Tem uma porção de cursos lá, você se informa direitinho, tá bom? Hoje é dia do Vejam Só Que Coisa, a gente vai ver o que o senhor Zeca preparou para o nosso deleite de fim de noite. Para você que acha que já viu de tudo nessa vida, calma. Estamos começando mais uma edição do Vejam Só Que Coisa. E olha que hoje nós iremos te surpreender. Tenho certeza que nosso caso de hoje é inédito, nunca visto antes. Só que antes disso, tenho que te convidar para participar, né? Não fique de fora. Olha nosso site aqui na sua tela. Entre no nosso Facebook e contribua. Você pode mandar uma história bacana que viu na internet ou, de repente, algo que acontece aí na sua rua, no seu bairro. Pode ser uma foto ou um vídeo. É só entrar e escrever que é para o Vejam Só Que Coisa. Nossa história de hoje é um oferecimento do nosso produtor, o Ronaldo. Ele viu na internet e mandou o link. Valeu, Ronaldo. Obrigado, hein? E você pode ser o próximo a ajudar. Não fique de fora. Agora, eu só fico preocupado com uma coisa. Se essa moda que iremos mostrar hoje pegar, não quero nem ver. Vamos lá. Homem assalta banco para ser preso e ficar longe da mulher. Vejam só que coisa. Lawrence John Ripley. Esse é o nome da fera.
Esse senhor de 70 anos entrou no banco, pegou todo o dinheiro do caixa e não fugiu. É isso mesmo. Ele ficou lá, paradão, esperando a polícia chegar. Vamos explicar tudo direitinho, senão o pessoal vai achar que é mentira minha. Segundo um jornal local, Laurice entrou em uma agência bancária e entregou um dos caixas um bilhete onde estava escrito: "Tenho uma arma, me entregue o dinheiro". O funcionário atendeu ao pedido, mas, em vez de fugir, Ripley sentou em um sofá no saguão da agência. Ele aguardou calmamente a chegada da polícia e não ofereceu qualquer resistência ao ser detido. Bom, questionado pelos investigadores, ele disse que briga muito com sua esposa e que não queria mais ficar naquela situação. Inacreditável. Preferiu a cadeia do que ficar em casa. Laurice o mito. Bom, eu avisei, né? Achava que sabia de tudo, que já tinha visto de tudo. Bom, mas aí aparece o Vejam Só Que Coisa e te mostra que não é bem assim. Eu falo, fique ligado aqui no nosso quadro, você sempre irá ver uma coisa diferente, uma novidade. Aliás, se você participar, vai ajudar a trazer mais novidades. Aí, tudo fica melhor ainda. Coloca o endereço na tela aí, ó, pronto. É aqui que você manda a sua contribuição. Vai lá e ajude a melhorar ainda mais o Vejam Só Que Coisa. Por hoje, chega. Um abraço e até a próxima. Mas aí o juiz mandou ele de volta para casa, né? O pior castigo pro cara. Bom, queria agradecer aqui ao reverendo Sérgio Lima, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor no Seminário José Manuel da Conceição, e também ao reverendo Francisco Leite, que é ministro da Igreja Presbiteriana Unida e já se doutorou? Falta alguns anos ainda. Anos? 2019 o prazo. Ô, doido. O que é filologia, hein? Bom, filologia é o estudo é o amor pela língua, né? Se caracteriza pela restauração dos textos advindos do mundo antigo, mas por extensão, hoje em dia tem se falado em filologia como estudo dos discursos, das teorias do discurso. E o senhor está fazendo filologia em língua portuguesa? Na verdade, eu estudo o Evangelho conforme Marcos, mas o departamento inclui tanto o estudo do discurso quanto os estudos de língua portuguesa. Muito obrigado pela presença do irmão. O contato desses dois professores de teologia está no nosso site. Você acesse lá para mandar convites, tirar dúvidas e assim por diante. A gente se encontra no próximo... quem é o sorteio? Quem ganhou o relógio da grade? A Nani Fontes, lá de Pouso Alegre, né, aqui no sul de Minas Gerais. Valeu, Nani. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nos encontraremos no próximo Vejam Só. Fevereiro?